O Flamengo anunciou a demissão do Vitor Pereira, o que todos esperavam. Aconteceu oficial. Agora, o assunto já está direto no substituto. Quem comandará o Flamengo na sequência da temporada? E para falar sobre isso e outros assuntos, aqui estão eles. Ronaldo Soares. Tá triste, e aí, Ronaldo. tá triste, né, Rona? Hebe, vou te falar uma coisa, eu tô triste, viu? Tá parecendo a Hebe, que a marca Eu tô pensando a Hebe por quê? Mas a Hebe não usava assim pra fora. Tá com saudade. Não, é por causa da roupa, assim, de lã, essas coisas, sei lá, lembrou? Então, fiquei muito triste com essa queda do VP, viu? Ninguém esperava. Nossa, não é? Ninguém. Algo inédito no futebol brasileiro. Aqui no programa Ulisses Costa, Chico Garcia, João Pedro Sgarbi, Dedê e também o nosso Everton Guimarães, diretamente de Minas Gerais. Já já ele vai bater um papo aqui com a gente. Será que o Cudê fica? Vai? Tem definição? Mas antes, Igor Dorileu está acompanhando durante essa manhã, ainda está por lá, vai falar pra gente sobre essa demissão do Vitor Pereira e a sequência de trabalho no Flamengo. Igor! O que é que eu sou sem Jesus? É isso, Renata. Uma prática que o Flamengo tem adotado nas últimas temporadas. Não por querer, é claro, por conta das circunstâncias, dos resultados, essa troca de técnico ainda no primeiro semestre. O Vitor Pereira foi só mais um. E ao todo, aí, nos últimos anos, o Flamengo chega a 37 milhões de reais gastos pagando multa de treinadores. Teve o Domenech, o auxiliar do Guardiola, o Rogério Ceni, o Paulo Souza e agora, por último, o Vitor Pereira. Os únicos técnicos que saíram recentemente sem receber nenhum valor por não renovarem o contrato foram o Dorival Júnior, justamente o penúltimo agora, né, no final do ano, e também o Renato Gaúcho, depois de não ter um final de ano tão legal com o Flamengo. Agora, os olhares para frente voltam para o nome do passado. Jorge Jesus está lá no Fenerbahçe, contrata até o dia 31 de maio. É realmente o plano A da diretoria, que vai tentar tê-lo o mais rápido possível. Apesar dele ter esse contrato até o final de maio, a intenção do Flamengo é tê-lo o mais rápido possível, até porque, como esse tempo de contrato é curto, o valor da multa rescisória é considerado baixo. Então não seria um problema para o Flamengo pagar essa multa rescisória para ter o Jorge Jesus, quem sabe ter o Jorge Jesus de volta. Português, que é sempre bom lembrar, teve mais títulos que derrotas pelo Flamengo, ganhou 5 taças bem importantes, incluindo, claro, a Libertadores, que o Flamengo já não conquistava há bastante tempo, e o Campeonato Brasileiro. Flamengo que na quinta-feira já tem Copa do Brasil pela frente, por isso, hoje à tarde, os jogadores se reapresentam aqui no Ninho do Urubu. Essa reapresentação, a princípio, aconteceria de manhã, mas por conta de todos esses bastidores agitados, todas essas decisões extracampo envolvendo o Vitor Pereira, a programação do departamento de futebol acabou sendo alterada, então a representação acontece na parte da tarde para iniciar essa preparação para a quinta-feira enfrentar o Maringá, a estreia do Flamengo na Copa do Brasil, e nesse jogo o técnico deve ser o Mário Jorge, treinador da equipe sub-20, que enquanto não chegar ninguém, vai tocando o barco, vai comandando a equipe, mas claro, a intenção da diretoria rubro-negra é ter alguém o mais rápido possível, já que tem nesse ano ainda por disputar a Libertadores, a Copa do Brasil, se iniciando na quinta-feira, como eu disse, o Campeonato Brasileiro no fim de semana, enfim, ainda muitas oportunidades de título para o Flamengo, que nas últimas temporadas não começou tão bem, mas terminou o ano sendo campeão, Renata. Pois é, Igor, aí é que tá. O Flamengo normalmente demite treinadores, especialmente depois da saída do Jorge Jesus. E aí no finalzinho acaba beliscando alguns títulos, fica tudo mais tranquilo e depois vão lá e mudam outra vez, porque acho que é muito fácil agora comentar sobre o Dorival Júnior, que terminou o ano campeão da Copa do Brasil e também da Libertadores. E logo todo mundo sabia que o Flamengo ia disputar a Supercopa, Campeonato Mundial, chegaria o Campeonato Carioca, a Recopa ainda. E tudo isso vale título, o torcedor fica na expectativa, ganha a Libertadores e ganha a Copa do Brasil, como não vai ganhar alguma coisa a mais? E o Vitor Pereira não ganhou nada, bagunçou a equipe, não montou um esquema tático, não tinha um time titular e foi muito criticado o tempo inteiro. Então, Chico Garcia, agora... Não sei se é vida nova, pode ser uma vida não tão nova assim no Flamengo, não é? Dependendo do que aconteça, da espera ou não. Mas aí é aquela história, vai de técnico interino, planejamento muda, as coisas realmente agora no Flamengo vão ter que tomar outro rumo.
E a gente não pode duvidar de nada, né, do futebol brasileiro. O futebol brasileiro, ele nos surpreende o tempo inteiro. O Sampaoli, vocês vão lembrar, quando ele sai do Santos, ele chega a fixar residência no Rio de Janeiro esperando um convite do Flamengo, que nunca aconteceu. Então, o sonho do Sampaoli sempre foi treinar o Flamengo. Se a diretoria bateu, ainda mais que ele está sem clube, bateu o fio para ele, como a gente fala, ele esperou tocar, ele já pegou o avião. O Jorge Jesus tem contrato até 31 de maio e assim, o Flamengo não vai esperar 50 dias por ele. E segundo informações, ele já está no Rio, né? Porque ele está residência lá, parece que ele está em Búzios. Não precisa nem pegar o avião, pai. Igual o Vitor Pereira aqui. Né? Nem voltou para Portugal, foi tirando férias na Bahia e tal, e acertou pro Flamengo. É o cara mais disponível, além do Tite, que eu não sei, acho que não quer trabalhar esse ano, ou está esperando a metade do ano para conseguir uma janela na Europa. Então, o cara mais disponível hoje é o Sampaoli. O Jesus tem 50 dias de contrato, está na semifinal da Copa Turca, está em terceiro no Campeonato Turco, vai abandonar um projeto, o Flamengo vai esperar por ele. Muito difícil. E o Dorival, não é que eu duvide disso, mas assim, seria um plot twist maravilhoso, né? Imagina a diretoria pedir desculpa, Dorival, volta que deu ruim. Mas aí a humildade teria que ser da diretoria, porque tiraram o Dorival, nunca deram publicamente as explicações, só falaram, não era bem assim, tem coisas que ninguém sabe. Nunca ninguém deu uma explicação real, conclusiva e forte. E o Dorival tá aí no mercado também, tá esperando. Será que não tem que mudar a diretoria também para recontratar o Dorival? Porque esses caras são responsáveis pelo que aconteceu. Aí é que tá. E o que estão gastando de dinheiro no Flamengo? Mais uma multa rescisória. Aí foram para Portugal, ficaram vários dias. Isso não gasta hotel, estadia lá para entrevistar treinadores. E tudo os flamenguistas pagando, não é? Acho que alguém tem que ser responsabilizado. Porque, na minha opinião, a gente fala tanto em responsabilidade financeira, em gestão financeira com responsabilidade, isso é um horror. Agora, Everton, ontem você trouxe a informação que o Eduardo Cudê teria sido sondado, poderia só trocar de endereço no Brasil, sair de Minas e aparecer no Rio de Janeiro. Como é que está a situação do Cudê em Minas? E se há mesmo algum interesse do Flamengo, se você apurou alguma coisa? Boa tarde. Boa tarde, Renato. Um beijo e abraço a todos. Bom, a informação ontem eu reafirmo, né? Houve uma procura, só que uma reunião hoje pela manhã na sede do Atlético e permanência do Cudê. Não estão dispostos, até porque não tem dinheiro, né, Renata, para pagar a multa, né? Então, assim, tudo que aconteceu aqui na quinta-feira após o jogo gerou uma insatisfação muito grande junto à direção. A direção queria que ele assinasse um documento proposto por ele mesmo, inclusive, saiu da boca dele, né, da liberação da multa, para que ele pudesse, enfim, ir embora quando bem entendesse. A diretoria, então, atendeu, fez um aditivo ao contrato e ele foi demovido da ideia por alguém, não sei exatamente, ou de repente até ele mesmo mudou de opinião. A reunião aconteceu hoje pela manhã. E ele acabou, nem a festa do título ele foi, inclusive ele teria despedido dos jogadores no vestiário, mas com aquela dúvida, despediu só porque, olha, eu não vou à festa, eu tenho que visitar a minha sogra, e não vou à festa, um abraço a todos e tal, e acabou a coisa não caminhando, ele não foi à festa e imaginou-se então que ali poderia selar o fim de linha dele no Atlético. O fim de linha que inclusive foi proposto pelos próprios diretores, mas a multa é muito alta, e aí sentaram-se todos hoje. Ele pediu desculpa, a coisa ficou acertada e ele permanece por aqui. Sobre a questão da saída do VP do Flamengo, o prejuízo, Renata, o prejuízo que o VP causou ao Flamengo, eu estou falando de perda técnica, perda financeira e desvalorização de marca, nesse curto espaço de tempo, foi um negócio medonho, Renata, medonho. O Flamengo não pode jogar só o que estava jogando, tendo o elenco que tem. Eu sei que é difícil administrar, é muita estrela junta ou juntas, muitas juntas, para jogar tão pouco futebol e tomar aquele vareio que tomou no segundo jogo, tendo vantagem por ter vencido o primeiro. A explicação é que, além do que a gente vê de desarranjo dentro de campo, o vestiário do VP me parecia ser o grande problema que tardiamente foi detectado pela diretoria, que tomou agora a decisão. Agora é ir para o mercado buscar um substituto e eu confesso que não é muito fácil, não está muito fácil, não. Agora tem um detalhe.
O Tite, você um dia disse aqui, Chico, que o Corinthians tinha obrigação de sempre consultar o Tite. E eu acho que o Flamengo tem a obrigação de consultar o Tite também. O empresário dele, só pra saber a situação. Porque um técnico como o Tite... Não vai gostar disso, não. Não, mas para aí. Agora não pensa como corintiano, pensa como dirigente, pensa como alguém que comanda um clube. da internet. Não. Você tá vindo da internet, jogando pega, você acordou a Raquel, a Ritinha. Quem que você acordou? Deixa o time em casa. Deixa eu falar uma coisa pra você. Hoje eu não tô nem boa nem mal, eu tô no meio das duas. Eu percebi, porque você já que... o VP que vai com Deus, ele é profissional, não sei o que. Agora você quer mandar o Tite? Se eu fosse o Marcos Braz, e principalmente o Landim, porque o Marcos Braz não é o presidente do Flamengo, é o Landim. Não é? Pra quem esquece às vezes, não é? Mas você não precisa alertar. Você não precisa alertar eles lá. Eles querem ir lá. Vai com o pequenininho lá. Como é que é o nome do pequenininho lá? O Sampaoli. Tem o Dorival. Tem o Jesus. Tem o Rogério Ceni. Sai fora. Tem quem? Tem o... Tem o Mano Menezes. Mano Menezes. Tem o Abel no Palmeiras. Thiago Carpini agora. Tem o Thiago Carpini, que foi o técnico do maior campeonato do Paulistinha que teve. Ele também pode ser. Agora, com todo respeito, se eles forem atrás do Dorival de novo agora, pedindo perdão, erramos... Gente, coloca um Mickey Mouse no rosto de cada um. A frase que não é possível, não pode. Mas às vezes não volta pode. que deu ruim. O quê? Volta que moiou. Não. Posso falar uma coisa? Jogaram 4 títulos no lixo. 4 títulos. Porque o torcedor, ele não pensa no tempo ou no VP. 4 títulos. Eu avisei, 4 E não foi só isso. Quantos milhões de reais jogados fora. Marca caindo. A marca do Flamengo sumiu, entendeu? Agora, uma coisa é certa. Eu acredito tudo nessa diretoria. Porque uma diretoria que faz um planejamento de retorno de férias completamente equivocado. Completamente equivocado. Uma diretoria que erra totalmente na escolha do técnico, na demissão do Dorival. Pegando um técnico que fez um trabalho mais ou menos no Corinthians, acreditando num treinador que a gente sabia que não ia dar certo, porque você não pode pegar e julgar a pessoa quando ela chega. Eu falei, vamos esperar, de repente o VP faz um trabalho bom no Corinthians, vamos aguardar. Eu não vi esse trabalho bom. Foi vice-campeão da Copa do Brasil. Não foi ele que foi vice-campeão da Copa do Brasil. Não, e nós sabemos disso. Foram os jogadores que se uniram e fizeram tudo ao contrário do que ele pediu. Isso é uma verdade, tanto é que os jogadores foram se manifestar posteriormente. Então a diretoria do Flamengo é a maior culpada. Eu acho que o diretor de futebol do Flamengo tinha que pedir demissão e ir embora se ele gosta do Flamengo. Porque ele só errou. Ele só errou com um super time, com um super clube. Não pede demissão e demite o técnico. Por exemplo, tem um detalhe, vocês estão esquecendo que para o Flamengo contar com o Vitor Pereira, como tinha que voltar antes, porque o Mundial era disputado em fevereiro, eles perderam metade de dezembro sem técnico, porque o Vitor tinha contrato com o Corinthians e não podia ficar ali no dia a dia já comandando. Sim. Então eles esperaram, perderam tempo de preparação. E que se o Dorival ficasse ali para disputar pelo menos as primeiras partidas, Supercopa, Mundial, já estava ali, já estava organizado, já conhecia o time, vinha no embalo de ser campeão, confiança dos jogadores. Não fez nenhum sentido. Isso tudo. E se eles acreditavam tanto no trabalho do Vitor Pereira, que continuassem. Porque ainda tem Copa do Brasil, ainda tem Brasileiro e ainda tem Libertadores. Então, se ele estava só começando o trabalho, que acreditassem por que jogar tudo no Vitor Pereira e agora se esconderem atrás de um novo técnico. É verdade. Eu não acho isso certo. Isso é covardia. Não, mas eu defendo a premissa de que tudo que começa errado termina errado. Eu defendo essa premissa. Olha! No caminhão, essa aí. Foi bem, Não, no modo geral, eu defendo essa... Eu que inventei essa daqui. Não, mas eu defendo essa premissa. E eu me questiono assim, por que às vezes não deixar orgulho de lado e ir atrás do Dorival? Que a gente sabe que é uma diretoria orgulhosa, egocêntrica, tudo. Só que é o cara, mas ele já falou... O Dorival já falou que não tem mágoa de ninguém. Ele falou que não tem mágoa de ninguém, que ele não é um cara egocêntrico assim, um cara orgulhoso. Mas se ele não era a solução em dezembro, mesmo com 2 títulos... Olha os títulos, Libertadores e Copa do Brasil. Por que essa diretoria agora, ela ficaria de uma maneira covarde e traria de novo o Dorival? Ai, gente, erramos, me desculpem. Não dá, primeiro, não tem não tem opções. E segundo, porque o que a diretoria queria? O que eles entenderam? Que o Dorival ganhou os títulos, mas podia ter jogado melhor. Que foi no limite contra o Corinthians. Que no Brasileirão terminou empatando contra o Avaí. Jogou pior. Aí o Vitor Pereira chega e esfacela o time. Não, porque às vezes você, pra perceber o que aconteceu, você tem que tomar uma porrada da vida. Que foi o que aconteceu com o Flamengo, aí completamente. Você reconsidera quando você toma uma porrada Você toma uma porrada da vida e depois volta. muitas porradas da vida, cara.
Depende do ponto de vista, cara. Eu não quero ser aqui o advogado do diabo. Mas vamos aqui pensar como a gente pensou logo no começo, quando teve esse negócio do Vitor tá indo pro Flamengo. Era um campeonato importantíssimo. O Mundial que eles iam disputar, mais a Supercopa. Então, o que pensou o diretor? Se nós somos os diretores do Flamengo, nós já que estamos aqui, vamos ver aqui o que foi feito. Ganhou, mas foi assim, ganhou, mas foi assado. Nós vamos ter que fazer o quê? Reforçar esse elenco para o Mundial. Porque o Palmeiras foi lá, tomou 2 tarrecadas, ganhou. Então nós temos que pensar o quê? Reforço. Vamos trazer um cara que a gente viu que trouxe problemas pra gente aqui, um treinador que fez diferentes, com um time menor, babá. Então eu chego a entender um pouquinho o que fez. Mas você ter o grupo na mão e um grupo mimado. Olha o que eu vou falar aqui. Um grupo mimado como esse do Flamengo aí, que você tem que... fica aqui, meu filho, joga por mim, meu filho. Joga por... Você não pode tirar um que nego já olha torto. E é o estilo dele. Deixaram de ver esse pequeno detalhezinho do Vitor. Porque tentaram sim. O Vitor Pereira, ele faz o que ele pensa. Ele não tá nem aí Exatamente com nome, isso. com Mas história, acho que é isso que eles com queriam, nada. porque o Dorival é conciliador. E eles queriam que alguns medalhões fossem pro banco. E aí pegaram um cara que não ia se preocupar com isso. Por que o Gabigol quis jogar de meia armador, meia atacante mais, com o Dorival, e agora, depois, não, eu quero disputar posição de novo com o Pedro? Não, e é por isso que eu defendo que o Sampaoli é o mesmo perfil do Vitor Pereira. Quando ele chegou no Brasil, no Atlético Mineiro, por exemplo, chegou exigindo meio mundo, se achando maior do que o clube. Primeiro foi no Santos. No Santos ele conseguiu ser vice-campeão brasileiro com aquele time do Santos. Eu não duvido nada, perdão, desculpa. Não, Desculpa, não. Não. É sério, não, que eu não duvido nada de agora os jogadores do Flamengo nas coletivas ou nas entrevistas falarem alguma coisa em relação... Mal do Vitor. Igual foi no Corinthians. Não duvido Só nada. que tá faltando. Não duvido nada. É muito estranho o Gabigol ter pedido pra voltar a jogar na posição Não, e aí de vai origem. na final do Carioca e ele joga com Muito quem? estranho. Com o Pedro, titular. Mas, porque aí gente, na o final Gabigol não já tava tem jogando 2-0, vamos manter o Gabigol ídolo no time. O Gabigol não estava jogando. Mas tem uma mudança tática. Segundo atacante. Mas Ele que disse que ele deu a declaração aí que tá. Por isso. Ele deu a declaração dizendo, eu pedi pro Vitor que eu quero disputar a posição do Pedro. Mas por quê? Porque ele botou 3 zagueiros, não tinha meio campo e o sistema que ele jogando atrás do Pedro com o Dorival tava funcionando. Com o Vitor, não. Então ele pensou o seguinte, se eu jogando ali não vai funcionar, eu vou disputar com o 9. Gente, mas peraí. Se todo mundo aqui entende que Pedro e Gabigol devem jogar juntos e, consequentemente, devem ser titulares do Flamengo, um não vai ser centroavante. Lógico. Então, mas por que ele aceitou ser com o Dorival? Não, tô dizendo que o técnico que vai chegar agora. Não, ele gostou. Gente, não tem... O torcedor do Flamengo, ele não quer o Gabigol no banco. Independentemente do jejum, ele quer o Gabigol jogando. E também não quer o Pedro no banco. O Sampaoli, foi o Dorival, foi o grande lema do Dorival no Flamengo, uniu os dois no time titular. Se eu não me engano, ele dirigiu o Gabigol no Santos, não foi? O Sampaoli estava no Santos na época do Gabigol? Acho que estava. Ele chegou... Não, acho que não mais. Tá, vamos imaginar... Um ano depois. Não, o Gabigol já estava Vamos imaginar que o Flamengo contrate o Sampaoli. O Sampaoli é um cara intenso pra caramba, ele quer fazer o time jogar com intensidade. Vamos imaginar que o Gabigol volte a jogar na função, porque o Sampaoli vai falar, Gabigol, comigo você é titular, mas eu preciso de você aqui. E o Gabigol aceitar fazer isso, já vai dar tumulto, já vai dar confusão. Por quê? Por causa ele não desse aceitou porque, com o VP, né? Porque aí vai dar confusão. Não, mas aí ele jogou a final junto com o Pedro, gente. Agora, esse jogo, a final contra o Fluminense. Ele jogou mais aberto, Mas ele ele jogou como segundo atacante. Isso que eu tô dizendo, ele não foi centroavante. Ele jogou a final sem ser centroavante com o Vitor Pereira. E visivelmente incomodado, jogou mal, ele saiu no O Vitor Pereira bagunçou o Flamengo. Foi isso que aconteceu. Pega um trabalho arrumadinho, bagunça tudo. Agora, eu gostaria que alguém tivesse a coragem de falar qual foi o pedido feito pro Vitor Pereira quando ele chegou. Mas isso eles não vão falar. Não. Eles não vão falar. Não vão. Everton, você quer falar? Fala. Vamos ouvir o Everton. Quase não falou hoje, né? Não, eu quero falar que sua roupa tá linda, mas muito mais linda que tudo isso é que vocês estão falando aí, eu recebi uma informação aqui de que parece que existe uma quizumba entre o Vidal e o Sampaoli. Eu recebi isso aqui agora, de uma pessoa que está no meio, não da quizumba, mas do futebol, e mandou aqui, olha, pelas informações que eu tenho, existe uma quizumba entre o Vidal e o Sampaoli. Não sei se isso pode ser, não posso falar a fonte. Não sei se isso poderia, de repente, atrapalhar uma possibilidade do Sampaoli assinar com o Flamengo. Agora, se o Sampaoli assina com o Flamengo, Renata, e faz esse time jogar, os times do Sampaoli, é claro que
Até eu estava vendo hoje pela manhã uma entrevista do Guga, que hoje está no Fluminense, o Guga falando muito bem do Sampaoli, né? Dos treinos, do quanto o Sampaoli era importante na montagem do time e que quando os jogadores não executavam o que ele pedia antes e o time se dava mal, ele vinha depois do jogo e falava aqui, ó, olha o que eu falei com vocês, olha o que vocês fizeram daqui. Enfim, mas tem uma quizumba lá. Ai, gente, olha, que bagunça que o Flamengo ficou sem precisar, não é? Conseguiram destruir o que tinha sido feito no ano passado e agora tá aí, com muitas indefinições. Eu ainda acho que eu não duvidaria nada se eles esperassem pelo Jorge Jesus. É o sonho deles, não adianta.